Jornal da Manhã da Jovem Pan, está conosco o senador pelo PSDB, presidente, aliás, do partido, Aécio Neves. Senador, bom dia, muito obrigado pela atenção. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar novamente com os amigos. Senador, o senhor esteve ontem com o presidente Michel Temer e no momento em que a Câmara dos Deputados vai escolher o novo comandante, o Palácio Planalto tem uma preocupação com a candidatura de Marcelo Castro. O PMDBista votou contra o impeachment de Dilma Rousseff. Eu pergunto, claro que o senhor é senador, o senhor está numa outra casa, mas de que maneira o senhor está acompanhando a eleição, a presença da Câmara dos Deputados? Olha, uma questão da importância da presidência da Câmara, na verdade nós estamos falando no sucessor direto do atual presidente, e acredito a partir de agosto, definitivo presidente é Michel Temer, e que será responsável por um conjunto de medidas, pela condução de uma agenda fundamental não para a Câmara, mas para o Brasil. Então é óbvio que todos nós temos acompanhado de perto essa questão, e desde o início eu me reunia com meus companheiros do PSDB para dizer que nós tínhamos que dar, em primeiro lugar, uma demonstração de unidade, e isso nós conseguimos manter aqui. Em segundo lugar, ajudar a apoiar uma candidatura que desde já garantisse governabilidade, tivesse compromissos com a condução de uma agenda ainda nesse segundo semestre, de reformas que enfrente a questão previdenciária, que enfrente a questão trabalhista, que mexa na questão política com coragem. E o PSDB nunca escondeu, até porque é legítimo, o seu projeto de apresentar uma candidatura viável a partir de 2017, para a conclusão dos 2 anos de mandato do presidente Michel e, obviamente, os 2 últimos anos dessa legislatura. E nós chegamos, acredito, hoje pela manhã, daqui a pouco a Câmara vai estar se reunindo, num quadro mais, eu diria, um pouco mais previsível do que aquele que nós acompanhamos durante todo o dia de ontem. A Câmara, eu estive lá por muito tempo, fui inclusive seu presidente, disputei inclusive uma eleição como essa, ela tem alguns mecanismos talvez de autossobrevivência. Hoje o que nós temos? Além do número excessivo de candidatos, mas que não acredito chegarão todos à disputa efetiva. Nós temos 3 blocos que vieram se consolidando pela movimentação interna da própria Câmara. Um representado por uma candidatura do chamado Centrão, um conjunto de partidos políticos ao centro, que deu sustentação ao governo da presidente Dilma, mas que ao final do seu governo, atendendo aí ao clamor da população, acabou por votar em grande parte pelo impeachment e agora está ali apresentando a sua fatura. O candidato mais visível desse grupo, com maior relevância, é o do deputado do Distrito Federal, Rosso. Por outro lado, você tem uma candidatura, e esse foi o nosso esforço, que agrega os partidos da antiga oposição. Aqueles partidos que sempre fizeram oposição ao governo do PT, lideraram o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, e com grande esforço desses últimos dias conseguimos reunir esses partidos em torno de uma candidatura. Esses partidos são o PSDB, o Democratas, o PPS e o PSB. Ontem à noite, ainda na madrugada, já decidimos, eu comunico a vocês talvez agora em primeiríssima mão, daqui a pouco, por volta das 9 horas, tanto o PSDB quanto o PSB oficializarão seu apoio à candidatura de Rodrigo Maia, que foi o candidato nesse campo político que mais avançou. Isso dá a ele vamos chamar assim, uma largada para o primeiro turno em torno de 120 votos. Obviamente, com outros apoios que ele provavelmente conseguirá angariar, é um candidato forte para estar no segundo turno. E a terceira força mais visível que surge é aquela que vem de uma candidatura, vamos chamar assim, dissidente do PMDB, de um deputado, inclusive muito correto, a quem eu respeito imensamente, o deputado Marcelo Castro, que foi ministro da presidente Dilma e acaba sendo uma alternativa de voto para o PT, para os setores do PCdoB, enfim, para aqueles que sustentaram o governo da presidente Dilma, já que ele, na votação do impeachment, acabou dando seu voto a ela. Então, dá a eles um discurso. Em torno desses 3 eixos, acredito, outras candidaturas e outros parlamentares deverão se movimentar. Para nós do PSDB, o importante é alguém que tenha um compromisso claro e explícito com a governabilidade e com as reformas às quais me referi. Senador Aécio, mas por que com 14 candidatos que nós já temos aqui nos jornais,
e com a grande importância que o senhor acaba de realçar, que é a presidência da Câmara, o PSDB fica fora. Qual é que é a estratégia verdadeira, senador? Muito claro, o PSDB solitariamente não teria chance de eleger o presidente da Câmara. Eu acho que nós fizemos o jogo correto e aqui eu registro que essa foi sempre a minha orientação e a minha sugestão. Vamos unir a nossa base. O que era a nossa base? Nós tínhamos que ter uma candidatura que tivesse a nossa cara, que não nos confundisse com outros setores da Câmara. E essa candidatura teria que surgir a partir do conjunto dessas forças da antiga oposição. Repito, PSDB, na verdade aquelas que ficaram inclusive comigo no segundo turno da eleição, PSDB, Democrata, PPS e PSB. Já existia uma candidatura colocada do Democratas, do deputado Rodrigo, até existia uma segunda, inclusive, do deputado Aleluia, que acabou por abrir mão. Já existia uma candidatura ou duas do PSB. Se nós lançássemos ali mais uma candidatura do PSDB, nós não estaríamos contribuindo para a unidade desse grupo. Eu disse aqui no início e repito, o PSDB, e tenho conversado isso com o presidente Michel, acho que para a estabilidade do seu governo até o final, seria importante, positivo, que nós pudéssemos ter uma candidatura do PSDB a partir de fevereiro para a condução da Câmara no último biênio. Fizemos um gesto agora, conseguimos ontem à noite também um gesto de desprendimento do deputado Júlio Delgado, a quem nós já havíamos apoiado, inclusive, contra o candidato Eduardo Cunha. Eu liderei o PSDB para apoiar a candidatura de Júlio Delgado, mesmo sabendo que ela não tinha grandes condições ou grandes perspectivas eleitorais. Agora, eu acho que o fato mais relevante no nosso campo é que conseguimos unir essas forças em torno de um nome. E o nome é aquele que avançou mais, que é o deputado Rodrigo Maia. Eu acho que ele tem grande chance de estar no segundo turno e, a partir daí, obviamente, tem muito uma questão pessoal nessa eleição na Câmara. O candidato tem que ter plataforma, tem que conversar com os companheiros e tem que, obviamente, obter votos. É, claro. Senador, bom dia, senador Aécio Neves, é Marco Antônio Villa, senador. Oi, Villa, bom dia, prazer não. Também, senador. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. No jornal O Estado de São Paulo de hoje, tem uma notícia atribuindo a um relatório da Polícia Federal que esse relatório, supostamente, indicaria mensagens que o ex-presidente da empreiteira Andrade Gutierrez teria trocado com a sua irmã Andréa Neves e também com um senhor chamado Oswaldo Borges, que, segundo o jornal, seria um tesoureiro informal do senhor. E, pelo que eu entendi da notícia, isso significaria uma relação pouco republicana entre o senhor e a empreiteira Andrade Gutierrez. Como é que o senhor responde a essas duas questões? Vila, respondo que as afirmações são absolutamente corretas. O que não está correto é a ação pouco republicana. Né? Eu fui candidato, você se lembra, à presidência da República. O que está nessas mensagens é a comprovação da correção da nossa posição. Como é que eram feitas as campanhas eleitorais, Vila? Como é que eu enfrentei essa organização criminosa que se constituiu no Brasil? Obviamente, tendo financiamento de empresas, né? Não foi feita uma campanha sem televisão, não foi feita uma campanha sem a nossa movimentação. As empresas contribuíram. E essa citação atesta a nossa correção, porque uma das pessoas que colaboraram, doutor Oswaldo, com a nossa campanha, faz um contato com o presidente de uma empresa que confirma o depósito de recursos na conta da nossa campanha. E no mesmo dia, é muito fácil, basta acessar o site do TSE, que você vai ver o fruto daquela conversa. No mesmo dia, quando ele diz que está confirmado o depósito, está lá confirmado o depósito na conta da campanha. Quanto à segunda questão, diz respeito ao Serva. O Serva é uma entidade filantrópica do Estado de Minas Gerais, que atua com parcerias de empresas privadas, faz atendimentos sociais, faz atendimento a populações de baixa renda. E estão lá todas as contribuições de empresas privadas, não apenas essa, inúmeras contabilizadas no site, no Servas, que, repito, faz um trabalho respeitadíssimo em Minas Gerais há mais de 60 anos. Eu diria que essas citações atestam a nossa correção. E, Vila, você me permite até dizer algo, é preciso, nesse momento de tantas informações, de tantos vazamentos, de tantas plantações, que todos nós tenhamos muito cuidado, né, para não criminalizarmos aquilo que é correto e permitirmos que se confunda o ilícito, a corrupção, né, o que aconteceu, enfim, durante esse período de governo do PT, principalmente, na Petrobras e em outras empresas, com aquilo que é a base do processo eleitoral. As campanhas eleitorais, até agora, até a mudança da legislação, foram financiadas por empresas. Seria surpreendente que as empresas depositassem recursos nas campanhas
e não houvesse qualquer contato dos seus dirigentes com os coordenadores dessas campanhas. Sim, o senhor, senador Aécio Neves, é hoje o candidato mais forte, inegavelmente, do PSDB à presidência em 2018. O sucesso do governo Temer prejudica a sua candidatura em 2018? Ô Vila, você sabe que essa questão foi sempre colocada para nós muito antes do governo Temer assumir, quando nós resolvemos assumir a questão do impeachment. Poxa, mas o impeachment não é ruim para o PSDB? Olha, se você for pensar no plano estritamente eleitoral, é óbvio, Vila, que um partido como o PSDB, que durante toda a sua existência teve apenas duas, vamos dizer, se comportou de duas formas. Ou era o núcleo do poder, ou era o centro do poder nos governos de Fernando Henrique, ou o centro da oposição. Essa foi a nossa trajetória, né, durante os 13 anos de governo do PT. De uma hora para outra, pelas circunstâncias da política, pela inviabilidade do governo da presidente Dilma, pela incapacidade dela de continuar por mais um dia sequer governando para o país, nós percebemos que o impeachment era o caminho e sabíamos que no momento do impeachment não seríamos nós do PSDB os beneficiários, ao contrário, iria governar o Brasil, era o PMDB, que inclusive foi parte, durante esses 13 anos, foi sócio desse governo do PT. Agora a grande questão é o seguinte, vamos fazer o quê? Vamos jogar para o Brasil ou vamos jogar para o partido? Eu acho que, se mesmo com desgastes que virão, o PSDB tomou a decisão correta. Nós estamos mais do que apoiando, Vila, nós estamos impondo, nós estamos cobrando uma agenda do governo. Esses projetos que acabaram de ser sancionados, por exemplo, da nova governança das estatais, um outro de minha autoria que vamos votar logo no retorno do recesso, que cria mecanismos muito parecidos para despolitizar os fundos de pensão, o projeto que retira da Petrobras a obrigatoriedade de participação em exploração de todos os campos de petróleo, tudo isso tem a lavra do PSDB. Então, as circunstâncias nos trouxeram a saída constitucional, assume o vice-presidente da República. A nossa alternativa era lavarmos as mãos, esperarmos 2018, apostando no desgaste do governo Temer e com todas as suas consequências para os brasileiros, ou ajudar o Brasil a sair dessa crise. O que eu te digo, Vila, é o seguinte, estamos no caminho certo, apesar de dificuldade, alguns sinais trocados que eu próprio tenho alertado. Para nós foi muito desconfortável no momento em que o déficit apresentado pelo governo chega a 170 bilhões de reais para esse ano. Nós estamos aí dando aumentos e ainda com uma pressão enorme para ampliarmos o teto de alguns setores do funcionalismo. Apesar desses que considero equívocos do governo, eu acho que nós chegaremos em 2018 muito melhores do que nós chegaríamos com a continuidade do governo Dilma. E lá caberá ao PSDB apresentar ao Brasil a sua proposta, o seu projeto, que para nós continua mais vivo do que nunca. Mas é da política, Vila. Nós fizemos o que as circunstâncias orientaram que nós fizéssemos. E entre o PSDB e o Brasil, diferente do que o PT ao longo da sua história fez, quando teve sempre que ter essa opção, né, entre o PT e o Brasil sempre ficou com o PT, nós ficamos com o Brasil. Senador Aécio Neves, o repórter José Maria Trindade está em Brasília e vai fazer uma pergunta para o senhor, aliás, com imagens para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Bom dia, Zé Maria. É isso mesmo, muito bom dia a todos, bom dia, presidente. Olha, hoje fazer qualquer reparo ao trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal na Operação Lava Jato é sinal de receber críticas duras, né? Mas o senhor acha que assim mesmo deve correr solto esse processo sem fim sobre a Operação Lava Jato e essas investigações e também vazamentos? Olha, Zé Maria, prazer enorme falar com você. Você é jornalista sempre atento e atualizado das coisas que acontecem, principalmente no Congresso Nacional. A Lava Jato, ela virou algo quase que um patrimônio da sociedade brasileira. Ela é irreversível, mas por isso mesmo ela deve ter sempre, permanentemente, o cuidado de não permitir que abusos ocorram. A delação é realmente um instrumento importante. Agora é preciso que não haja, vamos dizer assim, um estímulo à criminalidade com anistias que nós estamos vendo, que na verdade não significam abatimento de pena. Nós estamos vendo algumas situações onde o benefício dado a determinados delatores me parecem excessivos. Mas nós temos que aguardar que esse processo se conclua com naturalidade. Todas as citações que vierem têm que ser respondidas, têm que ser
investigadas. E a minha confiança, Zé, é que, ao final, nós vamos separar o joio do trigo. Vamos ver aquilo que são citações feitas por adversários ou por aliados de adversários políticos, com aquelas que efetivamente possam levar à elucidação de crimes. Eu estive na Constituinte de 88, fui daqueles que ajudou a tirar do papel o Ministério Público, a dar ao Ministério Público a consistência, os poderes investigativos que tem hoje, e acho que o próprio Ministério Público é que tem as condições de internamente inibir determinados abusos que possam vir estar ocorrendo. Senador Aécio Neves, o ex-presidente Lula está fazendo um périplo pelo Nordeste do Brasil e ontem ele declarou que hoje o impeachment está mais difícil. Isso é conversa? Eu diria que é uma luta em glória do ex-presidente. Olha, eu vou dizer para os meus amigos da Jovem Pan, vocês que estão aí, a presidente Dilma já concluiu seu mandato. Não há a menor perspectiva do seu retorno. E olha, e vou ser muito franco aqui aos amigos da Jovem Pan, não é nem pelos méritos do governo Temer ou pela sua base de sustentação, é por ela própria, é pelo país. Ela não tem as menores condições de voltar a governar o Brasil sem que isso traga um impacto extremamente perverso, seja as contas públicas, seja as perspectivas da economia. E vou até um pouco além, eu acho que inclusive alguns setores do PT estão hoje muito mais desenvoltos e muito mais à vontade no papel de oposicionistas, sem qualquer responsabilidade com a condução ou mesmo com a liderança de medidas importantes que o Brasil precisa viver, do que estavam no governo. Uma boa parte do PT está preferindo este mais confortável e menos responsável papel de oposicionistas do que ter que novamente assumir o governo e contradizer as suas bases, enfim. A presidente Dilma não voltará a governar o Brasil porque ela perdeu todas e quaisquer condições de nos liderar para a saída da crise na qual o seu governo, os seus governos, nos mergulhou. A partir do dia 25 de agosto, nós teremos o presidente Michel Temer definitivamente no cargo, concluindo seu mandato até 18. Aí sim, nós vamos ter o PSDB de novo disputando as eleições. De outra parte, é a minha pergunta final, como é que está indo o Temer na sua avaliação? Olha, acertos e erros. Há sempre para os erros uma certa justificativa da interinidade, né? Eu acho que ele acerta no campo econômico, monta uma equipe extremamente qualificada, e eu ouso dizer, com exceção do ministro Meirelles, que é também extremamente qualificado, né, grande parte do time era o nosso time, eram aqueles que, inclusive, durante a nossa campanha, ao lado do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que seria o nosso ministro, nos ajudaram a conceber a nossa condução econômica, a nossa matriz econômica, o que é muito positivo. Do ponto de vista político, eu vejo ainda um vício antigo, né, das concessões exageradas. Eu acho que ele se submeteu a algumas pressões corporativas que sinalizam inadequadamente nesse momento, mas o conjunto eu acho que é positivo, porque você não tem como não comparar com o que estava sendo o governo da presidente Dilma. Pelo menos agora nós temos uma política econômica na qual o governo acredita. Nos últimos anos, ou pelo menos no último ano da presidente Dilma, existia uma política econômica que era combatida na sua matriz pelo próprio governo que deveria liderá-la. E essa contradição nos trouxe esses indicadores, né, danosos na economia, na área social, com esse desemprego já acima de 12 milhões de brasileiros. O governo Temer chegará ao final, não resolverá todos os nossos problemas. Cabe a nós do PSDB, pelo peso que temos dentro vamos dizer, dessa aliança, impor ou pressionar por uma agenda de reformas estruturantes que nós faríamos, e eu não temo em alinhá-las. Sim. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma política, a própria reforma do Estado, e nós estamos contribuindo para isso com esses projetos que blindam, né, as empresas públicas, né, as estatais, os fundos de pensão, as agências reguladoras de nefastas influências políticas. O Brasil estará melhor, acredito, em 18 do que está hoje. E, repito, o PSDB não abriu mão do seu sonho, da sua responsabilidade de apresentar um projeto para o Brasil a partir de 2018. Falando em responsabilidade, senador Aécio Neves, tem um projeto cujo
relator é o senador Romero Jucá, que trata dos crimes de abuso de autoridade. É uma questão muito polêmica e fica no ar assim, uma ideia de que, na verdade, é uma tentativa de calar a Operação Lava Jato. Qual é a posição do PSDB sobre esse projeto dos crimes de abuso de autoridade, de aumentar as penas para crimes de abuso de autoridade? Vila, eu tive a oportunidade de ler com atenção o projeto, inclusive com as nossas assessorias, porque não apenas minhas, mas de outros senadores. Ontem mesmo fizemos uma reunião da bancada do PSDB no Senado e tomamos ali, ao lado inclusive do Democrata e do PSB, a decisão de solicitar ao presidente Renan que não votasse esse projeto a toque de caixa, que ele não fosse votado como se pretendia ontem, que era a proposta inicial, exatamente para que ele possa ser discutido e aprimorado. Mas nós temos que acabar, Vila, também com essa história de que não se pode discutir aprimoramentos na lei, como se tudo isso significasse obstáculos à Lava Jato. O próprio Romero disse que está procurando o Ministério Público para obter dali sugestões. Acho que em alguns aspectos pode-se pensar, inclusive, em proteção aos agentes públicos. Eu acho que nós não podemos interditar o debate. Vamos ter audiências públicas, o assunto vai voltar à Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto, quando surgiu, não existia Lava Jato ainda, se não me engano, ele foi apresentado em 2009 e tem que ser discutido com clareza, com transparência. Se houver ali qualquer tentativa de obstáculo à Lava Jato, ele não prosperará. Mas se houver mecanismo de aprimoramento da ação dos agentes públicos, isso tem que ser discutido à luz do dia, sem qualquer tipo de constrangimento, é a minha opinião. Senador Aécio Neves, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Até uma próxima vez, um abraço, bom trabalho. Um abraço para vocês, parabéns pelo grande jornalismo que vocês fazem. Um abraço.